Sobre o Império do Mal. O Império do Capital, liderado pelos Estados Unidos, está em grave crise, interna e externa. Estes há muito não mais são aquela democracia em que o povo reinava sobre o mundo político americano como Deus sobre o universo. Ele, o povo, a causa e o fim de todas as coisas, como lembrava Tocqueville em 1834. Internacionalmente, não consegue impor-se apenas via guerras ou ameaças. O mundo reage, seja Irã ou Venezuela, usa então novas táticas. Os Estados Unidos mudariam pouco a pouco de democracia embrionária em líder de bloco imperialista e terrorista inédito, capaz de incendiar vilas inteiras, exterminando homens, mulheres, crianças e velhos, lembra Muniz Bandeira. Tantos países invadidos e crimes cometidos pelo Império do Mal que levaríamos horas para citá-los. Internamente, os Estados Unidos consolidaram um estado de exceção informal, tendo ao fundo o famoso complexo industrial militar, uma anormalidade denunciada por Eisenhower, década de 1960. Situação tão evidente que hoje aparece como enredo de filmes como o Vice, de Aidan McKay, onde é mostrada com nomes e dados e formas, inclusive a ilegalidade da guerra do Iraque. Quanto ao Brasil, país frágil política e militarmente, os Estados Unidos dedicaram séculos de exploração, corrupção, golpes explícitos e implícitos, armadilhas políticas. Nenhuma ajuda efetiva. Eduardo Prado mostrou isso em A Ilusão Americana, mais recente Muniz Bandeira, em presença dos Estados Unidos no Brasil. Noam Chomsky chegou a lembrar os potenciais recursos brasileiros, ponderando, todavia, que o país teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. Trata-se assim sobre o Brasil de um império do mal. Mal, negação do bem, até diabo entre aspas mesmo, no sentido político e jurídico, terminologia de Hannah Arendt, cujas garras atingem aqui, desde autoridades políticas de alto nível ao povo simples, caracterizada a banalidade do mal, a avançar em doses crescentes, um projeto em curso. Uma orquestração organizada e financiada por estrangeiros, como Bannon, Breitbart, Trump, Império do Mal, vinda direto dos Estados Unidos, via falsos gurus e outros. Trata-se de conseguir ou consolidar a perversão política e cultural de massas, tornadas incapazes de julgamentos morais ou pensamentos livres, capazes, por isso, de aceitar e cumprirem quaisquer ordens sem questionamentos. Amigos, fatos em destaque, programa 26 de Caminhando Jornal TV. Mas hoje, antes de ouvir o nosso companheiro Vladimir Loureiro, eu vou levantar a seguinte questão. O que devem e podem os democratas em geral, no sentido amplíssimo, propor como programa de mudança, de luta, de enfrentamento, do que seja, neste momento, na conjuntura brasileira, em que nós estamos enxergando já ao fundo um Estado policial, um neofascismo, ameaças à democracia cada vez maiores, dia a dia, aos poucos, que é o que está sendo implementado no Brasil. Se a gente for fazer uma análise marxista, né, claramente não existe, é impossível democracia dentro do Estado burguês. Tentou-se uma democracia dentro do Estado burguês, uma democracia garantida pelo aparelho judiciário. E hoje em dia nós temos análises que claramente comprovam, até que se supere essas análises, o papel do judiciário na manutenção do atual estado de exceção. Não vejo saída assim, imediata. Eu só acho que a gente tem que
resistir, continuar resistindo, e através da arte e da cultura, que são exatamente, e da educação, são exatamente os pontos que eles estão atacando. Eu acho que nós temos de ter uma análise de classe social, onde a camada social mais explorada continua sendo explorada dentro do processo. Ela tem de se organizar para participar desta frente com exigências populares. Se você não partir para uma organização popular e lutar por uma democracia popular, onde o povo tenha influência direta dentro do processo e indireta também nas organizações populares, nos conselhos, etc., e que tenha força, nós vamos cair nesta mesma armadilha, onde a chamada corrupção e a subversão serão as nomenclaturas. E a subversão, eles vão nominar tudo, de centro-esquerda, esquerda, de comunistas. É isso que precisa se visualizar. Eu recebi um vídeo muito fofo do nosso querido prefeito, Marcelo Crivella, falando da verba que ele está liberando por carnaval. Uma pessoa que tentou de todas as maneiras impedir que a verba chegasse até o carnaval, de fazer um vídeo desse, né, que chegue até as pessoas. É vergonhoso. Agora, respondendo a pergunta do nosso amigo Mauro, Mahatma Gandhi, dentro das lutas, todas as lutas que ele passou na Índia, devido, né, à Inglaterra, uma foi o jeans, né, que muitas das matérias-primas eram tiradas da Índia, e o jeans era vendido a um alto custo. E Gandhi chegou com uma solução muito simples: não comprem. Quebrou e saiu. Isso, a mesma coisa acontece, poderia estar acontecendo dentro das comunidades, dentro das classes mais oprimidas, se não consumisse o que o opressor oferece. Bom, o meu fato em destaque é a questão da volta da CPMF. Né, o governo anuncia que está pretendendo colocar para votação uma proposta de CPMF. Porque a classe média que bateu panela em 2016, e uma das acusações era de que se ia colocar também a CPMF, e afinal de contas pagava também combustível a R$ 2,50, hoje em dia estamos pagando R$ 5,00, eu acho que essa classe média poderia ou aplaudir, porque foi para isso que ela lutou, ou então se mostrar indignada de fato. Quanto à questão que o Mauro coloca, veja bem, eu não acredito em saídas institucionais dessa sinuca que a sociedade brasileira se meteu. Essa saída institucional implicaria no envolvimento do judiciário, que participou, tá? Do legislativo, que participou, e do executivo, que é fruto justamente desse grande arranjo. Efetivamente, um compromisso de apresentar uma alternativa política à crise que o Brasil está. E não vai ser pela via institucional. Eu gostaria de citar 2 fatos históricos que aconteceram no 11 de setembro. Foi a morte de Salvador Allende, em 1973, no Chile, com o golpe que teve lá. E o 11 de setembro também, das Torres Gêmeas, né? E voltando ao Salvador Allende, o que acontece é que toda a América Latina sofreu esses golpes, né? O Brasil, o Chile, a Argentina, que gerou, nós aqui no Brasil, esses 20 anos dessa ditadura, que mais que depois que houve outros governos democráticos, e que agora em 2016 sofremos esse golpe tão terrível que hoje, praticamente como todos aqui falam, e nós sabemos que esse neofascismo que nós estamos vivendo, que nos está acarretando tanta coisa ruim. E respondendo ao Mauro, eu acho assim que nós estamos aqui fazendo um trabalho de resistência. Então, isso aqui é uma resistência, né? A gente falar, discutir, ver filmes.
quem pode, né? Ir a teatro ou fazer coisas culturais para as classes menos favorecidas, mostrar para essas pessoas também que eles podem brigar junto com a gente. Eu acho que o momento é resistir, na minha opinião. Não sei de onde a gente vai tirar tantas forças, mas a gente tem que brigar até onde puder. Eu levantei a pergunta para todos, mais ou menos a respeito do que propor em vista disso, porque o que eles estão se propondo, na verdade, é uma revolução de extrema-direita. Por isso eu levantei um pouco para vocês essa questão, que é uma questão que todos... E eu vi aqui respostas de pessoas que dizem que não sabem também, muita gente que não sabe, tem gente que só nos resta rezar, houve ali a solução de Gandhi que ela colocou. Então isso mostra que existe um problema. Por outro lado, há certas confluências. Tal, concordo com o Vladimir, que é um estado de exceção. É um estado de exceção que nós vivemos, informal e implícito, em que eles não se contentam com isso, eles querem mais. Alô, amigos do Caminhando Jornal da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Vou lembrar de Xalana, na canção de Mário Zan. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, levando remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumenta minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó xalana, sem querer, tu aumenta minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato e feri o seu meigo coração. Estamos diante de uma contra-reforma, da destruição do direito à aposentadoria. Porque 65 anos, gente, é a idade mínima. É a partir dos 65 anos. As pessoas vão se aposentar aos 70, 75. Quantos brasileiros e brasileiras vão conseguir chegar lá? Essa idade, muitos já não chegam. Quem trabalha na agricultura, quem trabalha em atividades de risco, já não alcançam, vão contribuir a vida inteira e não vão chegar a se aposentar. E nada disso precisaria estar acontecendo. A Previdência está inserida na Seguridade Social e todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Uma dívida que já foi objeto de CPI aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso, aqui no Senado, na década de 80. Senador Severo Gomes, relatório brilhante, já falava da nulidade dessa dívida. Uma farsa. O general Vilas Boas, todo ex-poderoso comandante do Exército, aquele general, vamos nos lembrar, que tirava onda de ser uma figura sensata, uma figura democrática, quando viu a situação vir à tona na questão da decisão que se travava, da liberdade possível do Lula pelo Supremo Tribunal Federal
Ele manda uma mensagem ao Supremo Tribunal Federal, pressionando para que o Supremo Tribunal Federal se curvasse perante as forças armadas do Brasil. Isso é uma vergonha. Onde é que está esse general Vilas Boas? Aceitou abiscoitar um carguinho de assessor para apenas dizer que existe uma certa vitalidade e um residual de influência dele neste governo comandado pelo capitão Bolsonaro? Vergonha, general Vilas Boas. Isto não é bom para o Exército Brasileiro. Me desculpe. Com relação à Embraer, que Ciro Gomes teria entrado na justiça pedindo a anulação da entrega da Embraer à Boeing. Ele é absolutamente correto. Isso é crime de lesa pátria. A Boeing está milhas à frente em termos de tecnologia da Boeing. A Embraer não precisa da Boeing, a Boeing precisa da Embraer. Nossa tecnologia, a Boeing em termos de tecnologia está muito à frente da Boeing. Seria um crime de lesa pátria mesmo. Assunto 2. Por exemplo, pergunta se o Ciro Gomes seria bom para presidente da República. Claro que seria. Ele é corajoso, ele é nacionalista, ele é experiente, ele não é corrupto e ele tem pulso e coragem suficiente para anular o desmantelo do Estado Nacional que está sendo feito a toque de caixa. E no Brasil, uma série de anormalidades que nós temos visto hoje, através de decisões de Toffoli, decisões de Barroso e de outros ministros, que, por exemplo, instituíram uma censura em determinado momento no site antagonista, depois retiraram a censura, e outros meios, vários, razão pelas quais uma parte do povo brasileiro tem protestado violentamente contra o STF. E de outro lado nós vemos os adeptos do regime do próprio STF dizendo que as instituições têm resistido, funcionado muito bem, etc. Na verdade, o estado de exceção, esse implícito e informal, é um estado de exceção em que as instituições funcionam sim, mas funcionam mal, se autodeturpando conforme necessidades e força política de determinadas frações políticas eventualmente dominantes. Então nós vemos decisões para um lado e decisões para o outro. No Brasil, nós entendemos que estamos sob esse estado de exceção, que não é ditadura constitucional, que não é ditadura e que tem essas características que eu acabei de mencionar e que o nome melhor para definir a situação, no nosso ponto de vista, é estado de exceção informal e implícito. Ele não se declara como estado de exceção e ele não existe formalmente exposto em lei. Então ele é implícito, ele é informal. Fosse formal, seria uma situação diferente e até compreensível em certos casos. Além dessa situação, o Brasil vive uma situação de imensa anormalidade. Muito se fala de neoliberalismo. O neoliberalismo é uma política de radicalização das relações capitalistas. Com ele, nós temos uma total, ou pelo menos uma tentativa de liberalizar por completo as circulações do capital, prevalecendo sempre os interesses dos empresários sobre os interesses dos trabalhadores. Nesse sentido, é necessário que se diminua a presença do Estado. Vamos ver, o neoliberalismo ele começa a se tornar hegemônico a partir dos anos 90. Então, que foi completamente dominado pelo período do FHC. No período do FHC, com 36 privatizações, nós chegamos ao final da década com 10,5% de trabalhadores
desempregados. Na década seguinte, quando muda relativamente a concepção política, o neoliberalismo perde um pouco de força, nós temos uma maior intervenção do Estado, você vê gradativamente o desemprego caindo. Nós saímos de 10,5 para 5,3 na primeira década do ano 2000. E olha que continuou-se a se privatizar. Tivemos 6 empresas privatizadas ainda no governo Lula. Tá? No governo seguinte, ou seja, na década seguinte, já no governo Dilma, quando há uma capitulação dos governos petistas em relação ao neoliberalismo e a Dilma mantém o projeto de privatização, dizem que os cães são os melhores amigos do homem. Porém, os gatos também fazem parte desse universo. E eles são meio esquecidos. Todo mundo se preocupa muito com os cães e os gatinhos ficam um pouco de lado. Acontece que os gatos também são amigos e hoje em dia está acontecendo muito abandono, tanto de cães quanto de gatos. As pessoas não se preocupam, vão viajar, deixam abandonado e a população está crescendo muito de bichinhos abandonados. E tem um aspecto muito importante para evitar isso, que é a castração, tanto de fêmeas quanto de machos. Porque isso evitaria, com um procedimento simples, que vai evitar um monte de gatinhos, de bichinhos indesejáveis que ninguém está tendo como cuidar de uma população tão grande assim. Então, vamos prestar atenção aos nossos bichinhos, para que todos sejam muito bem cuidados, porque todos eles merecem carinho, amor e atenção. A dica da dica, ô Duda, qual é? A dica das dicas de hoje é sobre um olhar. Eu estou te convidando a ter um olhar sobre os animais em situação de rua. Né? Essa semana apareceu um gato bem doente lá em casa. Não é meu, mas eu acolhi. E se você olhar pelas ruas, tem um monte de animais precisando de um pouquinho de água. Né? Se você estiver passando em frente a um pet shop, com um pouquinho de ração, deixa num cantinho, entendeu? São atitudes tão simples, mas que pode aliviar a dor de um animalzinho de rua. A minha dica é sobre a questão das condições da classe operária e do avanço do capitalismo, das mudanças estruturais do capitalismo. Assistam pela Netflix o filme A Indústria Americana. Ali dá um bom retrato sobre os problemas da classe operária. Bom, a minha dica das dicas é o filme de Bergman, O Ovo da Serpente, que fala do crescimento do nazismo. E ali a gente vai ver muita coisa que está acontecendo hoje no nosso Brasil. É muito interessante esse filme. A minha dica das dicas é novamente esse patinete elétrico. Em Copacabana, pude verificar numa oportunidade que já não existe a procura que estava havendo, muito grande, do patinete elétrico. Poucos patinetes e muitas bicicletas. Entretanto, eu hoje tive a informação aqui, através das pessoas, que no centro da cidade está havendo uma grande procura e muito patinete elétrico. Mais patinete que gente. Mais patinete que gente. Então, eu volto à afirmação que fiz no programa anterior. Patinete, não. Bicicleta, sim. Tudo com a sua dica das dicas. Bom, aqui. Mais um filme para alegrar o final de semana das pessoas. Alegrar não, entreter. Seremos História, narrado por Matt Damon. Apesar de ser um ator mainstream, né? É muito interessante, o compromisso dele com uma causa muito relevante. O filme trata de fake news, né? E de questão ambiental. O filme é muito bom. Jane, vou falar. Bom, a minha dica de hoje é sobre o espetáculo do tango Uma Noite em Buenos Aires, que vai ser dia 19 de setembro às 20h30
no Teatro Municipal. Eu acho que todo mundo deve assistir, porque o tango é um ritmo fascinante, né? E todo mundo tem que ter essa oportunidade de conhecer. Bolívar, sua dica. A minha dica das dicas, né, é um repique no processo de dicar. Né? Um repique no processo de dicar. Então, eu vou dizer, eu fui assistir o filme Bacurau, sabe? Eu assisti o filme Bacurau. E vim energizado para a energia necessária para o confronto com esse Estado fascista, o proto-fascista, o nome que se dê, de extrema-direita, que está alocado no Brasil. Seu nome é hoje Gabriela Mistral. Somos culpados de muitos erros e faltas. Porém, nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também o está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje.